Você já ouviu falar de Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, talvez até de Dorian Yates, nomes que sempre apareceram quando falamos dos maiores fisiculturistas da história. Eles são idolatrados, lembrados em todos os rankings, referências absolutas no mundo da musculação. Mas tem um nome que, curiosamente, quase nunca entra nessa conversa. Lee Haney, 8 vezes campeão consecutivo do Mr. Olympia. O homem que por quase uma década dominou completamente o maior palco do fisiculturismo mundial. Um atleta que quebrou o recorde de Arnold Schwarzenegger e que se aposentou invicto, ainda no auge da carreira. Então por que o nome dele raramente aparece quando os fãs falam dos maiores de todos os tempos? Hoje, a gente vai mergulhar na trajetória de Lee Haney, porque, apesar de todo o seu sucesso, ele acabou sendo praticamente esquecido nas rodas de conversa da nova geração. Lee Haney nasceu em 1959 na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Desde cedo, ele já chamava atenção por sua estrutura física e pelo foco em comum para alguém da sua idade. Ainda adolescente, ele demonstrava uma combinação rara, uma genética fora do comum e uma mentalidade já moldada para a excelência. Enquanto outros jovens ainda descobriam o esporte, Haney já treinava como profissional. Ele entrou de vez no mundo do fisiculturismo na década de 1970, e à medida que os anos passavam, seu físico se tornava cada vez mais impressionante. Mas foi em 1984, aos 24 anos, que ele alcançou o topo. Ele venceu seu primeiro Mr. Olympia. E esse seria apenas o começo de uma grande e enorme era. Entre 1984 e 1991, Lee Haney conquistou 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia, algo que ninguém havia feito antes. Ele quebrou o recorde de Arnold Schwarzenegger, que até então era conhecido como inalcançável com seus 7 títulos. E o mais impressionante, Haney se aposentou ainda jovem, com apenas 31 anos de idade, no auge da sua forma física, invicto, sem jamais ter perdido o título depois de conquistar o primeiro. Uma saída rara no fisiculturismo profissional, saindo por cima, no controle, sem nunca ser derrotado. Lee Haney era um verdadeiro monstro, em termos de volume e densidade muscular. Mas o mais impressionante é que ele nunca sacrificou a simetria e a estética do físico. Enquanto muitos atletas buscavam apenas tamanho, Haney defendia uma filosofia diferente. Para ele, o físico ideal precisava ser não só grande, mas também funcional, bonito e equilibrado. Seu lema era simples, mas poderoso: estimule o músculo, mas não destrua. Essa frase definia toda a sua abordagem nos treinos. Ele não acreditava em exageros e naquela mentalidade de treinar até o corpo quebrar. Haney treinava com intensidade, sim, mas com inteligência. Era preciso respeitar os limites do corpo, trabalhar com consistência e qualidade, não apenas com peso bruto. Esse cuidado técnico refletia diretamente no físico dele. Ombros incrivelmente largos, cintura fina, músculos bem definidos e proporcionais. Mas o destaque maior, sem dúvida, eram as costas. Amplas, densas e com a separação muscular absurda, consideradas por muitos até hoje como uma das melhores costas da história do fisiculturismo. Haney conseguiu algo raro: atingir o nível extremo de desenvolvimento muscular, da harmonia corporal. Ele era um atleta completo, e seu físico ainda serve de referência para muitos até hoje. Haney dominou por uma combinação de fatores que o tornavam praticamente imbatível. Primeiro, a genética. Ele nasceu com a estrutura corporal impressionante, que parecia ter sido feita para o fisiculturismo. Largura de ombros, densidade muscular, inserções perfeitas. Tudo jogava a favor dele. Mas não era só genética. Haney treinava com consistência e inteligência. Ele sabia o que fazia no treino, como fazia e por que fazia. Nada era por acaso. Cada repetição, cada série, cada descanso, tudo era pensado estrategicamente. Além disso, ele tinha a mentalidade de um verdadeiro campeão. Disciplina, foco, resiliência e, principalmente, humildade. Ele sabia competir, sabia vencer e sabia manter os pés no chão mesmo sendo o número 1 do mundo. Outro ponto que o diferenciava: ele soube como se manter no topo sem se destruir. Enquanto muitos atletas forçavam o corpo até o limite, acumulando lesões e perdendo qualidade com o tempo, Haney fez totalmente o contrário. Ele manteve alto nível, protegeu seu corpo e soube parar na hora certa. Se aposentou invicto, sem jamais perder o Mr. Olympia desde o seu primeiro título.
saiu do palco ainda no auge com apenas 31 anos de idade. E é importante destacar que ele não venceu de qualquer um. Hane enfrentou e superou vários nomes do fisiculturismo, Rick Sparrow e Lee Labrada, dois gigantes do esporte. Ele não pegou uma época fraca, ele venceu os melhores durante anos e sempre com autoridade. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Por que ninguém fala de Lee Hane? Como é possível que um atleta com 8 títulos consecutivos de Mr. Olímpia tenha sido praticamente apagado das conversas atuais sobre os maiores fisiculturistas da história? Existem algumas razões que ajudam a explicar esse esquecimento. A primeira é a personalidade discreta de Hane. Ele nunca foi do tipo que buscava os holofotes, não se envolvia em polêmicas, não forçava aparições públicas, nem fazia questão de virar celebridade. Ele era, acima de tudo, um verdadeiro atleta. Vivia para treinar, competir e manter sua integridade pessoal. E isso, por mais admirável que seja, acabou tirando espaço no mundo onde quem grita mais, aparece mais. Outro ponto muito importante é a época que ele brilhou. Hane competiu nos anos 80 e início dos anos 90, uma era totalmente pré-internet, sem redes sociais, sem YouTube, sem exposição global instantânea de hoje tem. A maioria das suas vitórias ficou restrita a revistas especializadas e fitas VHS. Pouco material foi digitalizado e, com isso, muita coisa se perdeu ou simplesmente não chegou às novas gerações. Além disso, ele se aposentou cedo, diferente de outros campeões que continuaram em circuito por muitos anos ou migraram para o cinema e a TV. Hane decidiu parar enquanto ainda estava no auge. Ele deixou os palcos por escolha própria, sem decadência, sem escândalos, sem transição para o estrelato imediato. E quem sai da cena cedo, naturalmente, é esquecido mais rápido pelo grande público. E por último, há questões estéticas. Hoje em dia, o público está mais acostumado com físicos extremos, corpos gigantescos, vascularização absurda, definição radical, como os de Ronnie Coleman ou Big Ramy. O físico de Hane era clássico, proporcional, simétrico, lindo para os puristas de esporte, mas talvez simples demais para quem consome o fisiculturismo como espetáculo visual. Com o tempo, esse tipo de estética acabou ficando em segundo plano no gosto popular. Somando tudo isso, a descrição, a era pré-digital, a aposentadoria precoce e a estética mais clássica, fica fácil entender porque Lee Hane não tem o mesmo espaço que outros gigantes do esporte. Mas isso não diminuiu e nem diminui em nada o que ele foi. 8 vezes Mr. Olímpia, o reinado absoluto. O esquecimento é injusto, e é por isso que a história dele precisa ser contada. Mas Lee Hane não desapareceu, ele apenas escolheu um caminho diferente da maioria. Após se aposentar dos palcos, ele se dedicou à vida familiar. Preferiu estar perto da esposa, dos filhos e construir uma base sólida fora dos holofotes. Ele sempre valorizou a fé, os princípios e a simplicidade, e foi exatamente isso que seguiu cultivando. Além disso, Hane se envolveu profundamente com causas sociais. Ele passou a promover a saúde e bem-estar, principalmente entre os jovens. Criou programas de incentivo ao esporte, educação física e desenvolvimento pessoal, focando em comunidades carentes. Seu trabalho foi tão relevante que ele chegou a ser nomeado presidente do Conselho Fitness e Saúde pelo então presidente dos Estados Unidos na época. Sim, o próprio governo americano reconheceu a importância e a influência de Hane na promoção do estilo de vida saudável. Ou seja, ele nunca saiu de cena, ele apenas redirecionou sua energia, saiu dos palcos do fisiculturismo e foi atuar diretamente na transformação de vidas reais. Lee Hane foi sem dúvida um dos maiores fisiculturistas que já pisaram no palco de Mr. Olympia. 8 títulos consecutivos, um físico impecável, uma mentalidade de um verdadeiro campeão. Ele dominou a era, venceu os melhores, se manteve no topo e saiu no auge, algo que poucos na história conseguiriam fazer. O fato dele não estar nas conversas populares não apaga sua grandeza. Pelo contrário, mostra como o tempo pode ser injusto com quem não vive para o palco, mas sim para o que acredita. Hane nunca precisou de escândalo, mídia ou exagero para provar quem era. Seu legado está cravado na história do fisiculturismo, mesmo que muitos tenham se esquecido. Se você curtiu esse resgate da história de Lee Hane, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora comenta aí, qual outro atleta lendário
você acha que a gente precisa lembrar aqui no canal. Pode ser esquecido, subestimado ou até polêmico. A ideia é dar voz a quem fez história no fisiculturismo de verdade.